Certa vez, Jesus disse que muitos dos fariseus eram como sepulcros caiados, todo lindo por fora, todo pintado, todo bonito, mas dentro só havia podridão. A medicina oriental, eles inventaram o pó de pérola para fazer um esfoliante para a pele, para rejuvenescer a pele, para renovar a pele, para acabar com as peles velhas, né? E trazer uma renovação da pele. Assim também, a Romênia inventou um certo tipo de lama, e aquela lama também serve para rejuvenescer, para deixar a pessoa mais renovada, mais nova, mais limpa, e daí por diante, não é isso? Queridos, mais uma vez a paz do Senhor, aqui é o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 21 de março de 2025 e estamos aqui com o nosso devocional, renovação espiritual. Nós falamos aí sobre os fariseus, que Jesus disse que eles eram como sepulcro caiado, todo bonito por fora, mas por dentro feio. A medicina, ela inventou aí alguns esfoliantes para a pele, para rejuvenescer a pele, tanto a medicina oriental, quanto a medicina também ali na Romênia, né? Eles fizeram também essa lama que passa no rosto e vai rejuvenescendo. Muitos remédios, farmácia tem gastado, laboratórios tem gastado rios de dinheiro para fazer uma fórmula que possa renovar ou rejuvenescer essa parte aqui de fora, né? Deixar a pessoa mais belo, mais lindo, uma cor mais legal, mais bacana, mas por dentro, como é que está por dentro? Será que nós estamos se preocupando também com o interno? O apóstolo Paulo disse que o nosso corpo, mesmo que ele esteja morrendo, mesmo que ele esteja se apagando, no entanto, o nosso espírito deve estar sempre reavivando, sempre avivado, de dia a dia. Como é que está a sua vida espiritual? Muitas pessoas só se preocupam com o seu exterior. Pessoas gastam rios de dinheiro, pessoas gastam o que tem e o que não tem para melhorar a sua aparência. Isso é bom, é legal, mas não é o essencial. O essencial é nós cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito. Cuidar, claro, do físico, mas sem esquecer o espírito. Como é que está a sua vida espiritual? Esta é a mais importante. Agora vamos lá para o livro de Josué, capítulo de número 7. No capítulo de número 6, eles tentam guerrear contra a cidade de Ai. Apenas 3.000 soldados vão guerrear contra 12.000 da cidade de Ai. A Bíblia diz que eles fogem, eles vêm correndo. Aí a Bíblia diz agora no capítulo de número 7 que Josué dobra o joelho, começa a chorar, rasga as vestes, joga cinza sobre a sua cabeça, se prostra e começa reclamando: ô Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Se a gente tivesse ficado lá do Rio Jordão, seria bem melhor, porque agora a gente está aqui, esse pessoal viram que a gente corremos, que a gente fugiu, o que é que eles vão dizer? Que o povo de Israel está fugindo, então eles estão perdendo, daqui a pouco eles vão se reunir com as demais nações, e aí, Senhor, como é que fica o nosso caso? E a Bíblia diz que Josué estava orando, estava clamando ao Senhor, e de repente o Senhor foi lá e bateu. Pá, pá, pá. Josué, pode levantar, levante-se daí, meu filho. E ele disse: mas o que é, Senhor? O povo pecou, há pecado no meio do povo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu faço o que eu quero, a vida é minha e daí por diante? Pois é, esses infelizes que assim pensam, não pensam nas outras pessoas, que um pecado de um homem, ele pode afetar a sua família. O pecado de um homem não afeta só ele, afeta outra pessoa também. Nenhum pecado que o homem comete consigo só. Ele comete também contra Deus e contra o seu próximo. O pecado de um homem, ele afeta a sua família, ele afeta o seu bairro, afeta a sua cidade, afeta uma nação, afeta todo o povo. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles perderam essa batalha, e Deus disse: sabe por que vocês perderam? No meio de vocês há alguém que pecou. Eita, coisa séria, não é? Aí um monte de pessoas: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ó, vai, seu infeliz, fica aí pecando aí. E a igreja sofre, o ciclo de oração sofre, os ministros sofrem, os obreiros sofrem por causa de um pecado de uma pessoa que às vezes peca e não quer confessar. Eu já fui pastor em algumas igrejas, e algumas igrejas até permitimos
em algumas situações de pessoas que às vezes não era casado e cantar em um grupo, né, em um determinado grupo. A gente fazia isso para ajudar as pessoas, mas chegava um momento que a gente dizia: irmão, casa, irmão, vamos se alinhar aí a sua vida com Deus para batizar e tal, e as pessoas não queriam viver uma vida em pecado, e a igreja ficava amarrada. Quando a gente tirava essas pessoas, aí a igreja deslanchava, porque Deus não trabalha no meio desses pecados não, viu? Aí Deus fala com Josué, disse assim: olha, trata esse pecado aí, porque se não tratar, eu não sou mais com vocês. Aí a Bíblia diz que no outro dia, Josué prepara as 12 tribos de Israel, é escolhida a tribo de Judá. Aí prepara toda a tribo de Judá, é escolhida uma outra família de Carmi. É escolhida a família de Carmi, escolhe todos os homens, e é escolhida aí Josué, Acã. Aí a Bíblia diz que Josué chama Acã e diz: ô meu filho, confesse logo, confesse tudo, não me esconda nada. Fale o que você fez. Ele disse: olha, eu passando ali, eu vi uma capa exportada da Babilônia, né, importada da Babilônia. Eu vi ali, porque eles não estavam na Babilônia, por isso eu estou dizendo que é importada. E a Bíblia aqui que eu estou lendo, na versão, diz também que era importada. Eu vi uma capa babilônica importada, eu vi também uma cunha de ouro, né, um bom pedaço de ouro, um pedaço de prata. Então eu peguei, enterrei, sepultei lá na minha tenda. Vai lá procurar. E foram lá procuraram, encontraram, trouxeram. E a palavra de Deus disse que Deus falou com Josué que era para apedrejar e tocar fogo em tudo quanto era de Acã. O pecado de Acã revoltou-se contra o próprio Acã e contra todo o povo de Israel. Mas vamos lá. Vencido isso, a Bíblia diz que no outro dia eles subiram para guerrear contra Ais. Primeiro oraram, sacrificaram ao Senhor. Depois de sacrificar ao Senhor, né, santificar, a Bíblia diz que Josué prepara os exércitos, prepara 5.000 homens, ele coloca atrás da cidade de Ai, né, num lado, emboscada, escondido, e os outros homens atacam Ai pela frente. Quando eles atacam a cidade de Ai pela frente, que o rei vê, os soldados vê, aí vai guerrear contra aqueles que estão à frente. Quando eles vão guerrear contra aqueles que estão à frente, eles fogem um pouco da cidade. Aí aqueles que estavam lá na emboscada entram na cidade, saqueiam a cidade, tocam fogo em tudo. Aqueles soldados da cidade que tinham fugido não tinha mais como sair, não tinha mais como trancar um muro e daí por diante. E o povo de Israel venceu. Josué, junto com Deus, estrategista, né? Para vencer o inimigo, nós precisamos de muita estratégia. Josué levanta aí um trono, um altar para oferecer sacrifício ao Senhor, conforme Moisés havia dito. E ele faz esse sacrifício entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E ali ele escreve as leis em algumas pedras e deixa lá e oferece um sacrifício ao Senhor. Aí capítulo número 9, acontece algo extraordinário. Eu coloquei aqui, olha, leia o manual. Tudo que você for fazer tem um manual, né? E muita gente erra por não ler o manual. Uma certa vez uma pessoa comprou um aparelho de som, não sei se uma TV, alguma coisa, e ele tentou ligar de tudo quanto é jeito, e nada. Aí alguém disse: você já leu o manual? Aí ele foi, pegou o manual. A primeira coisa que o manual dizia assim: pegue a tomada, o fio, o cabo e coloque na tomada. Quando eles olharam, não tinham conectado ainda. Como era que ia funcionar, né? Então lê o manual. O manual do crente é a Bíblia, é a palavra de Deus. E consultar ao crente faz parte do manual. Consultar a Deus faz parte do manual. Aí a Bíblia diz que acontece agora uma situação que Israel é enrolado, é enlaçado por falta de uma coisa que eles deveriam ter feito primeiro e não fizeram. O que era? Consultar ao Senhor a respeito de um povo chamado Gibeonitas. A Bíblia diz que aqueles homens gibeonitas moravam na região e eles montaram uma estratégia, irmãos, e chegaram lá, pegaram uma sandália velha, roupa velha, pão velho, vinho velho, e chegaram lá perto de tudo como mendigo. Aí disseram: nós viemos de muito longe, nós ouvimos saber, ficamos sabendo que vocês, servos de Deus, e Deus deu vitória a você, e você mataram o rei dos amorreus e tal. E a gente veio para fazer uma aliança com vocês, né? E nós vamos ser servos de vocês, mas viemos de muito longe.
E Josué disse: qual é a prova que vocês têm que vier de muito longe? Olha a sandália aqui, é tudo estragada já. Olha a roupa aqui, ó, tudo rasgada. A gente saiu de lá, a roupa estava nova. Olha o pão aqui, o pão todo embolorado. A gente saiu de lá, estava tudo novo. Aí a Bíblia diz que Josué acreditou neles, fez um juramento perante o Senhor de que não iria destruir aquele povo. Olha só. Aí o texto bíblico diz assim: eles não consultaram ao Senhor. Poucos dias depois, eles descobriram que aquele gibeonita era vizinho, morava próximo, e era o próximo povo que eles deveriam destruir, e agora fizeram o juramento e não vão mais destruir. Ficou um calo no seu sapato. Há problemas que vêm para o crente resolver, que se não resolver em cima da hora, se não consultar a Deus para resolver em cima da hora, no dia, no momento, aquilo dali vai virar uma bola de neve e vai ser complicado depois para resolver. Vamos para frente? Agora chegamos aí no livro de Marcos. Aliás, agora estou já no livro de Lucas, né? Livro de Marcos nós já finalizamos, agora no livro de Lucas. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21 ao 28,